Oi, professor Delori, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom Como vai? dia. Professores, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as polêmicas do processo civil do Covid, né? Principalmente a Uhum. questão do processo eletrônico e algumas decisões do STJ, né? A gente tem acompanhado aí o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, publicou em 7 de maio a resolução 318 e ele já tinha publicado anteriormente a 313 e a 314 para falar dos prazos processuais, mas essas resoluções em conjunto, elas trazem aí algumas dúvidas em relação à interpretação. O que o professor pode falar para a gente em relação a como ficaram os prazos processuais? Em primeiro lugar, Dani, bom dia, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer estarmos juntos, ainda que não juntos fisicamente, pelo menos a gente aproveita esse período, né, para fazer as lives e debater a respeito dos diversos assuntos. Hoje, em relação ao que nós vamos debater, a gente fez uma divisão. Eu e o professor Zumar, dentro dos 4 autores do Comentários ao CPC 15 em 3 volumes pelo Grupo GEM, a gente vai fazer uma separação, trazendo um pouco das nossas reflexões a respeito do momento que a gente está vivendo e, claro, sempre olhando com a jurisprudência do STJ, que eu acho que é muito importante a gente visualizar, entender e analisar, Dani, algo que tem gente que acha que está certo, tem gente que acha que está errado. Eu não vou entrar nesse mérito agora. O fato é, o CPC, que a gente lê o texto seco da lei, ele reflete realmente o que está e vem sendo e vai ser aplicado em relação à jurisprudência, principalmente do STJ? A resposta, infelizmente, é negativa. A gente tem uma série de situações em que a gente abre o código, lê o que o código está dizendo e, por uma interpretação gramatical, que é a primeira que a gente vai fazer sempre, a gente fala, bom, então diante desta situação, diante deste problema, a solução é A. Se eu encontrar essa situação no dia a dia forense, enquanto eu estiver atuando, seja como advogado, como juiz, como defensor público, Ministério Público, como estudante para a OAB, para concurso público ou mesmo para graduação, se eu vejo uma situação A, o código revê isso, a resposta é A. Infelizmente não é. De novo, não é o momento aqui, que senão a gente ficaria até por baixo 2 horas da tarde discutindo a respeito de ativismo judicial, momento em que o judiciário passa, em que a lei muitas vezes acaba sendo um mero indicativo e não a própria solução para o caso. Então, pessoal, ainda que o código nosso seja novo, 2015, com vigência em 16, em março de 20 acabou de completar 4 anos de vida, para fins legislativos, obviamente isso ainda é recente, mas existe uma série de situações em que, de novo, o código prevê a solução A, só que na hora que a gente vai olhar a jurisprudência do STJ, é A mais B, é Z, é D, mas não é aquela solução proposta pela lei. Então, o primeiro cuidado, que claro, eu não estou falando das resoluções CNJ, estou falando do Código de Processo Civil, mas o primeiro cuidado que a gente tem que ter em relação a essa situação específica relacionada àquilo que nós vamos interpretar, mesmo em relação a uma resolução que aparentemente seria simples, é que a gente não pode deixar de analisar todos esses detalhes à luz da jurisprudência do STJ a respeito desses temas. Então, o que é isso? É analisar a situação olhando para a resolução CNJ, mas nunca deixando de lado a jurisprudência do STJ a respeito do que o STJ diz no que se refere a esses temas. Mas alguém pode chegar e falar, mas Delori, a resolução 313 tem um mês, a resolução 314 tem menos que isso, a resolução 318 é da semana passada.
como é que eu posso falar de aplicar essas resoluções à luz da jurisprudência do STJ? Claro, essas resoluções não chegaram ainda ao STJ, mas a jurisprudência que o STJ já vem firmando desde a vigência do Código, num sentido de ser uma jurisprudência mais restritiva à atuação, principalmente das partes e seus advogados, num sentido de rigidez na análise dos requisitos de admissibilidade, num sentido de aquilo que usualmente se chama jurisprudência defensiva, que é um exagero na análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Isso tudo nos dá um indicativo de que, cuidado, falando em prazo, se nós temos duas interpretações em relação às resoluções do CNJ, a jurisprudência recentíssima do STJ vai em qual sentido? De que vamos interpretar de forma mais favorável para a parte, de maneira que não haja o prejuízo à parte, prestigiando o acesso à justiça, prestigiando o acesso aos tribunais, prestigiando o acesso ao devido processo legal? A resposta, infelizmente, é não. O judiciário é absolutamente restritivo. E se existem duas interpretações, a interpretação que vem sendo acolhida pelo STJ é no sentido de ser a mais restritiva, pelo não conhecimento do recurso, pela não admissão do recurso, pela manutenção da decisão anterior por parte do tribunal. De novo, isso naquilo que é chamado de jurisprudência defensiva. Então, e eu não estou fugindo da sua resposta, Dani, eu só estou fazendo uma introdução para falar que isso é muito ruim. Por quê? Porque quando a gente abre o código e a gente vai ver o que o código diz para nós de verdade, está lá escrito, princípio da primazia do mérito. Tribunal, prestigia ao máximo o julgamento do mérito. Se puder, artigo 932, parágrafo único, lindo artigo, antes de não conhecer o recurso, sempre dá à parte a oportunidade de corrigir o recurso. O legislador tentou fazer isso. O julgador fala, não estou nem aí para o que está escrito na legislação processual e eu vou julgar de acordo com o que eu sempre vim entendendo e as novas teses que eu estou criando. Então, gente, a primeira ressalva, o primeiro cuidado é, sempre, se existirem duas possibilidades, sejamos o mais conservador possível para evitar prejuízo ao cliente. Isso do ponto de vista prático. Do ponto de vista doutrinário, é óbvio que isso deve ser criticado do ponto de vista de doutrina se posicionando contra uma postura absolutamente indevida do poder judiciário. Não temos ainda essas questões no STJ, mas fatalmente elas vão chegar. Pronto, Dani, encerrei a minha introdução para fazer esse gancho, para fazer a ressalva e para avisar para todo mundo, cuidado. Cuidado ao interpretar o CPC. Não é possível interpretar o CPC sem analisar uma doutrina crítica, sem analisar a jurisprudência atualizadíssima do STJ, e é o que a gente está tentando fazer com essa live. Ah, legal. E em relação à questão da resolução, né? Agora sim. Feita essa introdução em que eu não enrolei a Dani, não estou fugindo das questões, por favor, não é isso? A gente tem 3 resoluções do CNJ no que se refere a este período de pandemia. A primeira resolução foi a 313, todas de 2020, claro, né? Porque em dezembro a gente falava da pandemia, quer dizer, nem era pandemia ainda, era epidemia, era só lá longe na China. Né? Perto do carnaval, dizendo, não, é só fora daqui, etc. Né? Aí chegou março, nossas vidas começaram a tumultuar. Coincidentemente, hoje nós estamos num 13 de maio, no dia 13 de março, pelo menos para mim, moro em São Paulo, mesmo local do Daniele, né? Foi o dia que eu acho que a gente começou a sentir a coisa, que foi uma sexta-feira 13 e a coisa começou a virar.
Alguns tribunais já começaram a suspender os prazos, algumas aulas começaram a ser suspensas. Nas minhas aulas de graduação, aulas presenciais, a última foi no dia 14, um sábado, e depois todo mundo começou com essa quarentena. Vários tribunais editaram resoluções, portarias, normas internas suspendendo os prazos. Uns antes, outros depois. E aí, o CNJ, por meio da sua resolução 313, do dia 19 de março, ele, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, baixou uma resolução dizendo o seguinte: os prazos estão suspensos. Essa resolução fixava um prazo até o final de março, quando veio a resolução 314, dizendo que a partir do dia 4 de maio, segunda-feira da semana anterior, os prazos para os processos eletrônicos voltariam, mantendo a suspensão dos processos físicos. E aí veio a resolução 318, no recentíssimo dia 7 de maio, com a devida vênia e todo respeito ao CNJ, uma redação truncada, dificílima, em que prorrogou a suspensão, prorrogou a resolução 313, prorrogou a suspensão 314 e trouxe uma pitadinha adicional, que foi as situações dos estados que estão em lockdown. Então hoje, vigentes, nós temos 3 resoluções com normas aparentemente contraditórias, e a resolução 318, ela não foi absolutamente clara naquilo que seria a sua suspensão de prazos. Logo que saiu a resolução 318, Daniele, os grupos de processualistas no WhatsApp e no Telegram ficaram em polvorosa. Todo mundo dizendo como é que interpreta esse negócio. Várias interpretações. No bom sentido, gente brigando, dizendo não, suspendeu tudo de novo, não suspendeu e etc. E vamos ver, e conversa daqui, conversa de lá. E até que o próprio CNJ precisou soltar para a imprensa uma nota para a imprensa para interpretar a própria resolução 318. Olha que maluquice! O próprio CNJ reconhecendo que a resolução, claro que ele não disse isso, a resolução foi mal escrita, mas reconhecendo que a resolução tinha dificuldades, houve a necessidade de uma nota explicativa para que houvesse o mínimo de consenso relacionado aos prazos. Isso é surreal num momento como esse. E aí recebi também vários grupos de WhatsApp postados nas redes sociais, e acredito que você recebeu também, uma preliminar de tempestividade verídica. Não sei quem foi o advogado escreveu isso, mas já sei, excelente. Em que dizia o advogado à advogada: olha juiz, olha tribunal, os prazos foram suspensos, depois voltaram, depois suspenderam de novo. E aí agora suspenderam de novo por causa do lockdown. E até brincava o advogado, que esse é outro problema, por que a gente precisa ficar usando essas palavras estrangeiras, né? Por que usar os estrangeirismos se eu tenho a possibilidade de usar isso no português? E aí ele falava, e diante disso, e até colocava em parênteses, é assim que escreve lockdown, excelência. Diante disso, excelência, eu não sei como é que é meu prazo, eu só espero que ninguém conte direito, mas eu espero que esteja tempestivo essa minha petição. Quer dizer, foi sensacional isso daí. Quem não viu isso, procure em redes sociais, Insta, eu mesmo posto depois no Insta aqui para vocês, porque a bagunça que está isso e o risco a respeito dessa questão dos prazos é gigantesco. Então é importante nesse momento a iniciativa, por exemplo, do Grupo GEM, na pessoa da sua editora Daniele, e um dos autores, para a gente estar debatendo aqui com vocês. Ou seja, de novo eu estou fugindo da resposta da Daniele, porque eu só estou apresentando o histórico para vocês, mas por favor entendam, é necessário isso, porque o assunto é difícil, as resoluções são truncadas. Dentro desse cenário, o que a gente faz? Daniele, por onde a gente começa? Qual que é o primeiro ponto que você quer? Processo físico, processo eletrônico? Me guia aí para eu te ajudar, porque é tanta resolução que estão abertas aqui na minha máquina junto para ler com vocês, que eu até me perdi, me confesso, para a gente ir para isso daí. Começamos por onde? Vamos começar pelo guia, físico, vamos lá. então. Vamos lá. Como que ficou o processo físico? Processo físico. Hoje, dia 13 de maio, estão todos suspensos.
seja em qualquer lugar do Brasil, pela resolução do CNJ, os processos físicos estão suspensos. Porque, na maioria dos estados da federação, os fóruns ainda estão fechados. Como é que eu vou trabalhar com um processo físico se o fórum está fechado? Então, diante disso, prazos dos processos físicos estão suspensos por força da resolução 313, 314 e 318 do CNJ. As 3 resoluções vão nesta mesma linha. Quanto a isso, isso é uma das coisas que a gente pode ter segurança. Os prazos estão suspensos, não há dificuldade em relação a isso. Mas tem uma pegadinha, né? Que é a questão da digitalização do processo físico, né? Aí tem 2 situações em que a gente chega para a situação do mas. Até quando? Artigo 1º da Resolução 318 aponta que estes prazos estão suspensos até o dia 31 de maio de 2020, podendo ser adiado ou podendo ser antecipado. Acho muito difícil antecipar, inclusive pela questão de segurança. Então, processos físicos estão suspensos até o dia 31 de maio, salvo nova ordem do CNJ. Mas a gente tem algumas situações. Quais situações? Processos que começaram físicos e foram digitalizados. Eu atuo em São Paulo, na Justiça Federal, também com execuções fiscais. As execuções fiscais federais, minha realidade, TRF da Terceira Região, elas são muito ainda físicas. O processo que tem menos efetividade no país, isso é estatística do CNJ, 3%, 3 em cada 100 execuções fiscais ajuizadas atinge esse objetivo de receber valor. Quer dizer, é baixíssimo. Então a execução fiscal demora muito o processo. O processo não acaba. Tem que ter a prescrição intercorrente, etc., mas o processo não acaba. E não recebe. Então você tem ainda, talvez, e aí de novo, a minha realidade, a gente tem gente do Brasil inteiro nos assistindo, mas na minha realidade, a gente tem uma situação de muitas execuções fiscais ainda serem físicas. E muitas execuções fiscais nasceram físicas e foram digitalizadas. Se o processo nasceu físico e foi digitalizado, ele não é mais processo físico. Ele é um processo, hoje, eletrônico. E, portanto, ele vai tramitar normalmente, mesmo durante este período de pandemia. Então, um primeiro cuidado, suspenso até quando? 31 de maio, salvo nova alteração. Segunda situação, processos físicos que se transformaram em eletrônicos não são mais considerados processos físicos, então os prazos estão tramitando. E terceira situação, considerando a primeira resolução, a 313, artigo 3º, que aponta que os processos urgentes podem tramitar, tem muita gente, muito advogado não atentando para isso e simplesmente falando, o meu processo físico acabou, não tramita. Se você tem um processo físico e precisa de uma situação de urgência, corre atrás. Mas como é que eu vou fazer? Peticione eletrônico para o juiz. Os juízes, as varas, gabinetes, juízas, servidores, servidoras estão recebendo por e-mail petições. Eu tive na semana passada, em uma dessas execuções fiscais em que eu atuo, uma situação em que era um processo urgente, realmente tinha um nome sujo que não podia comutar nem nada. A parte contrária apresentou uma petição eletrônica em um processo físico, dizendo a situação é urgente, eu preciso resolver esse problema e etc. O juiz despachou eletronicamente nesta petição, num processo físico, e encaminhou para a parte contrária, no caso eu, e dizendo, estou te mandando isso por e-mail, dada a urgência, quero a sua manifestação por e-mail, dada a urgência, e depois, quando reabrirem os fóruns, façam os protocolos.
Claro, era uma situação excepcional, mas eu tenho visto e tenho feito outras lives e gente dizendo, não, agora com os processos físicos parados não tem o que fazer. Gente, não é isso. O advogado ou advogada que tiver uma situação de urgência, mesmo em um processo físico, com base na primeira resolução, a 313, desde lá já estava indicado que se nós estivermos diante de situação de urgência, não existe esta suspensão. Claro que fica mais difícil. Claro que é mais burocrático. Claro que o advogado ou advogada precisa ter um mínimo de peças, de cópias consigo para poder peticionar esse tipo de coisa. Mas é aquela situação. A necessidade faz com que a gente corra atrás. Então, em relação aos processos físicos, eu faço essas 3 ressalvas. Prazo, físicos que se transformarão em eletrônicos e físicos que permanecem físicos, mas são situações de urgência. O que mais, Daniele? E em relação aos processos eletrônicos, o físico está resolvido, né? Mas o eletrônico eu acho que está um pouquinho mais complicado. Pois é. A grande dificuldade dos eletrônicos é que na segunda resolução, a 314, houve a afirmação de que os prazos voltariam no dia 4 de maio. De forma linear, todos os prazos. Lembrando que os prazos ficaram suspensos durante o período mais grave da pandemia, pelo menos do ponto de vista de processo. Não estou entrando no mérito se a pandemia está melhorando ou não, etc. Até porque, né, Daniel, não somos médicos aqui, não temos essa competência para essa discussão. Então, para o CNJ, do período de 19 de março até o período de 4 de maio, os prazos estavam suspensos, ponto final. Dia 4 de maio, os prazos voltaram. Voltaram em que sentido? Voltaram a fluir do zero? Voltar a fluir do zero seria interrupção do prazo. Não, não houve interrupção do prazo. Houve suspensão dos prazos. Neste contexto, se eu tinha um prazo de apelação, 15 dias úteis, 10 dias haviam fluído antes de começar a suspensão. Voltou a suspensão, fim da suspensão, a partir do dia 4, eu vou ter mais 5 dias para, na sexta-feira passada, ser o último dia para apresentação desta apelação. Neste exemplo hipotético de 15 dias em que fluíram 10. Então, voltou o dia 4. Daí veio, no dia 7, a resolução 318, cujo artigo 1º diz, ficam prorrogados até o dia 31 de maio o prazo das resoluções 313 e 314. Muita gente, vendo isso, falou, voltou a suspensão dos prazos. Porque o artigo 1º está dizendo que volta aquilo que estava escrito na 313, que era a suspensão dos prazos. E o artigo 2º fala, em caso de imposição de medidas restritivas, a restrição da locomoção de pessoas, que é o lockdown, por parte da autoridade competente, estão automaticamente suspensos os prazos dos feitos que tramitem em meio eletrônico e físico. Aí começou a complementar a bagunça. Gente usando o artigo 2º para reafirmar que todos os prazos estavam suspensos e gente usando o artigo 2º para dizer não, só estão suspensos os prazos dos físicos e não o prazo dos eletrônicos. Então nós ficamos com essa dupla situação de dúvida. Eu, desde a primeira interpretação, considerando a resolução 314, que disse que os prazos voltavam, estava até naquela linha de interpretação cautelosa, sustentando que os prazos dos processos eletrônicos permaneciam fluindo. O CNJ soltou uma nota à imprensa exatamente nesse sentido. Apesar da bagunça de redação, é isso que está sendo aplicado nos tribunais. Os processos físicos voltaram a ter os seus prazos fluindo no dia 4 de maio. Eletrônico. Isso não... Perdão. 4 de maio dos processos eletrônicos. E isso... Obrigado, Daniele. E isso... Processos eletrônicos. E isso não se alterou pela resolução 318. Situação de momento em 13 de maio. Processos físicos suspensos até 31 de maio, processos eletrônicos, prazos fluindo, em regra, prazos fluindo normalmente.
Qual a exceção? Artigo 2º, estados em que existam medidas sanitárias restritivas à locomoção das pessoas, ou seja, o tal do lockdown. Nestes casos, os prazos estão suspensos. Mas aí vem uma segunda discussão. O que é exatamente este lockdown? A cidade de São Paulo está com um rodízio de veículos estendido, veículos 50% do tempo fora de circulação, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Isto é uma medida restritiva de locomoção de pessoas? Sim. Isso é classificado, do ponto de vista das autoridades, como um lockdown? Não. São Paulo, estamos com os prazos dos processos eletrônicos fluindo? A princípio, sim, estão fluindo. Alguns estados, como por exemplo o Maranhão, estão com lockdown efetivamente falando. Inclusive, num caso, no Maranhão, foi decretado por ordem judicial, que é um outro debate se seria possível isso por medida judicial ou não. Mas o fato é que, no Maranhão, nós temos um lockdown. Lá, portanto, nós estamos falando de prazos suspensos. Mas a questão não é simples. E a gente tem como suspender os prazos mesmo nos processos eletrônicos? Existe alguma possibilidade? Artigo 3º, parágrafo 2º e 3º da resolução de número 314, a segunda. Se existir alguma impossibilidade para o cumprimento de um prazo, isto deve ser informado no processo antes do término do prazo, para que haja a suspensão daquele prazo. Ou seja, eu tenho de apresentar uma contestação. O prazo da contestação termina esta semana. O meu cliente tem documentos na sua empresa. A empresa está fechada por causa da quarentena. Eu não consigo ter acesso a esses documentos. O cliente não consegue ter acesso a esses documentos. Artigo 3º, parágrafo 3º da resolução 314 do CNJ. O advogado, advogada peticionam nos autos dizendo: excelência, juíza, juiz, eu não tenho como pegar esses documentos no escritório, na fábrica, na empresa. Estou impossibilitado por questões de saúde de ter a efetiva defesa do meu cliente. Suspenda, excelência, o meu prazo. Pelo artigo 3º, parágrafo 3º da resolução 314, essa suspensão é automática, ou seja, ela independe de deferimento por parte do juiz. Me parece uma previsão absolutamente lógica, porque senão há um grande risco à parte. Só que, volta para o início, a cautela, o cuidado. Será que juízes e juízas terão esse bom senso? Será que juízes e juízas não vão achar que em determinadas situações esta afirmação não seria adequada? Eu gostaria de responder com base na existência de bom senso dos nossos magistrados e com base na previsão do artigo 3º, parágrafo 3º da resolução 314, dizendo para todos os colegas que estão nos assistindo que não haveria este receio, não haveria esse problema. Mas, considerando a posição jurisprudencial restritiva que o STJ tem adotado, ainda que não em relação a questões envolvendo Covid, mas de uma forma geral, eu, como advogado, tenho este receio. Eu, como advogado, em casos em que realmente é impossível conseguir a informação,
eu estou peticionando com base no artigo 3º, parágrafo 3º da resolução 314, dizendo, excelência, é impossível neste caso, e eu faço um mínimo de uma prova, eu junto o decreto estadual, municipal, dizendo que determinada atividade está fechada, e eu pego uma troca de mensagens com o cliente, dizendo, eu não consigo ter acesso a este documento, e, portanto, eu peço a suspensão do prazo. Tão logo seja possível, eu não vou esperar deferimento nenhum. Eu vou simplesmente apresentar, no caso, a contestação juntando este documento, confiando que a resolução 314, artigo 3º, parágrafo 3º, será aplicada. Se realmente vai ser aplicada em todos os casos, eu infelizmente acho que não. Entendo que haverá juízes que estarão diante desta situação e que vão dizer, não, não me convence esse argumento, reconheço a revelia. Se isso acontecer, é óbvio que tem que se recorrer até o tribunal que for para que seja reconhecida a tempestividade. Conto e espero com a maior parte de bom senso de magistrados, mas também, infelizmente, acredito que teremos alguns magistrados que não irão por essa linha do bom senso e da lógica nesse momento tão difícil pelo qual o mundo passa. Professor, realmente é uma situação bem complicada, né? Para todos os advogados que têm atuado aí, e para o público em geral, né? Na verdade, a gente tem aí um momento que nunca vimos e pretendemos não ver, a não ser daqui a mais 100 anos, né? Essa é a ideia. Leiam o recurso especial 1.813.684. 1.813.684. Nesse recurso especial, julgado pela Corte Especial do STJ como recurso repetitivo, ficou estipulado que os prazos de feriados locais, inclusive considerando carnaval, segunda de carnaval, que fórum, que tribunal está aberto em segunda de carnaval, Daniel? Quer dizer, é um absurdo isso. E o STJ disse nesse recurso especial que a parte precisa comprovar que o tribunal, que o fórum estava fechado. Senão o ato vai ser considerado intempestivo. Então a última questão, o professor Zumar logo mais vai entrar e vai continuar com vocês. A gente não pode descuidar e precisa, em todas as petições, após a volta dos prazos, apresentar as cópias das resoluções do CNJ e das resoluções dos tribunais locais para não ter risco de ser reconhecida a intempestividade. Perfeito? Gente, obrigado pela atenção. Obrigado, Daniele, pelo seu auxílio de sempre. Professor Zumar, vou continuar assistindo vocês. Professor Zumar, seja bem-vindo na sequência. Um abraço. Obrigada, gente. Olá, professor Zumar, bom dia. Bom dia, tudo bem? Está me ouvindo bem? Tudo bem? Estamos ouvindo perfeitamente. Perfeito. Estava acompanhando até agora a live de vocês, parabéns. Olá. Professor, o professor Delori já deu alguns indicativos em relação a como ficaram os prazos processuais, tanto dos processos físicos quanto dos processos eletrônicos. Falou com a gente da resolução, das resoluções, né, do CNJ. E agora eu queria ouvir um pouquinho mais o professor a questão em relação ao processo eletrônico. A gente sabe que não é uma inovação tão grande assim, ele já foi implementado desde 2006, mas nesse momento de pandemia a gente tem sentido agora o quanto ele está sendo útil ou inútil, né? Como ele tem sido implementado e, na verdade, o que ainda falta para implementar. Então, agora, por exemplo, só agora que a gente está vendo audiências em videoconferência, uma série de coisas que, em teoria, já estavam previstas, que já eram possíveis, né, até pelo CPC de 2015, e que só agora estão sendo implementadas. Então, professor, poderia explicar para a gente quais atos hoje do processo eles podem ser realizados de forma eletrônica ou digital, ou, pelo contrário, acho que a gente já está no momento de tanta digitalização, né, que quais atos não poderiam ser utilizados ou realizados de forma eletrônica ou digital? Primeiro, assim, bom dia para todos, é um prazer estar aqui participando da nossa casa, a casa que a gente tem o nosso livro aí, os comentários sobre uma live nesse tema tão importante, né, e que afeta tanto o andamento processual, ou seja, afeta o processo diretamente, né. Sem dúvida, ninguém esperava que a gente tivesse no ambiente, né, de crescente
globalização, de crescente integração, a gente tivesse dificuldades hoje inerentes a uma pandemia dessa que impactasse o andamento dos processos, né? Claro, isso teve um aspecto positivo, a gente teve uma aceleração na utilização do suporte informático para a realização de diversos atos, né, reuniões e etc. Né? A gente, de fato, sim, com a pandemia aprendeu que esse já era um meio disponível que podia ser utilizado de maneira muito mais eficaz, só que a gente agora também começa a ver os hiatos na utilização desses instrumentos, né? Ou seja, eles oferecem, claro, diversas oportunidades, mas eles também, infelizmente, obviamente, como todo produto humano, a gente está já tendo as primeiras falhas na utilização dele, na medida em que eles não preenchem todo mundo. E aí, como o Delors também deixou claro aí, né, principalmente considerando que o Brasil é naturalmente um país federal por natureza, como diria o Rui Barbosa, ou seja, ele é tão grande que ele é naturalmente federal, a gente tem diferentes dinâmicas envolvendo esse país, né? A gente tem dinâmicas envolvendo estados que estão com lockdown realizado, como por exemplo Maranhão, e outros estados que a gente tem situações de maior ou menor restrição para a locomoção e com isso, né, a gente afeta a realização dos atos processuais. Estados em que a gente tem uma digitalização, ou tribunais que a gente tem uma digitalização quase que plena de todos os processos, aqui em Santa Catarina a gente tem uma realidade bem avançada na questão dos processos digitais, o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele salvo engano, quase tudo tramita digitalmente, mas a gente tem, por exemplo, aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do estado ao lado aqui, que a gente tem uma realidade de processos físicos bem considerável ainda, se não é a regra, hoje ainda. E por que eu estou falando isso? Porque, de fato, quando a gente vai pensar na atividade processual realizada eletronicamente, a gente começa a ter as dificuldades inerentes a isso. Porque, veja, o processo, né, por mais que ele tramite no suporte ou de papel ou no suporte eletrônico, que possa ter sido totalmente digitalizado, dentro desse processo a gente vai ter dinâmicas envolvendo pessoas, instrumentos e bens, né? E quanto mais a gente puder transpor essas pessoas, esses instrumentos e bens para a realidade digital, menos a gente vai precisar desses contatos físicos. Agora, sempre que a gente tiver dificuldade nesse transporte dessas pessoas, desses bens, dessas realidades para o ambiente digital, a gente vai começar a ter problemas nos andamentos dos processos digitais. E é isso que a gente já está vendo hoje, né? Porque quando a gente pensa, mas o processo tramita eletronicamente. Se ele tramita eletronicamente, todos os atos processuais podem ser realizados eletronicamente. Sim e não, né? Depende muito de realidades distintas, tanto, como eu falei, né, a partir da nossa própria federação, quanto também realidades distintas inerentes ao próprio Estado ou as pessoas envolvidas na prática daqueles atos processuais. Não são todos os advogados que vão ter suporte eletrônico para poder realizar esses atos processuais de maneira eletrônica, tanto em casa quanto no escritório. Não são todas as partes que poderão digitalizar documentos e enviar para os advogados, para que os advogados não precisem ter esse contato pessoal e eventualmente possam propor demandas envolvendo processos eletrônicos. E, a rigor, né, o Poder Judiciário deveria fornecer nos seus prédios, né, isso a gente tem uma disposição genérica lá, o artigo 196 do Código de Processo Civil, disponibilizar para que essas pessoas tivessem acesso no próprio ato do fórum, né, que também não está acontecendo porque os tribunais estão fechados. Então, assim, vários atos processuais, de fato, se a gente for pensar simplicitamente, podem ser praticados eletronicamente sem nenhum prejuízo, né? O problema é que boa parte da prática desses atos processuais depende da intervenção humana, ou seja, depende desse contato, né, de sangue, suor e lágrimas, como a gente diria, no processo o coração também pulsa, né? O processo também vive de sangue, suor e lágrimas. Depende dessa transposição disso para o meio eletrônico. E é nessa transposição que às vezes a gente vai ter problemas de diversas ordens, ou seja, como às vezes, embora a gente já tenha um suporte eletrônico para que a gente possa disponibilizar esse processo eletronicamente, como a gente vai conseguir ter contato aos bens materiais, aos elementos materiais que são necessários para a prática desses atos processuais, quando esses bens materiais ainda não tramitam eletronicamente ou não estão disponíveis eletronicamente. Obviamente, quando a gente fala de realidades mais formalizadas, isso é muito mais simples, né? Como na nossa experiência, que a gente advoga mais para a empresa, essa parte de intermediação, ela já acontecia via e-mail, de maneira digital, demandando pouco contato físico. Mas quando a gente pensa na advocacia em sentido geral, aquelas pessoas que advogam para pessoas físicas, demandas envolvendo realidades previdenciárias,
isso vai gerando cada vez mais um fosso entre aquilo que a gente entende como possível de tramitar eletronicamente e a atividade dessas pessoas que dependem desse contato humano. Então, respondendo simplisticamente a tua pergunta, né? Quais atos processuais podem ser praticados eletronicamente? Em tese, todos. Todos, desde que essas pessoas tenham acesso a esse suporte eletrônico, um acesso que seja eficaz e que elas possam transpor essas realidades que elas vivenciem para esse suporte eletrônico e a gente possa dar o passo seguinte, entendeu? Na verdade, o que a gente percebe é que a gente tem uma estrutura legislativa que permite, né, uma série de atos digitais, mas infelizmente falta infraestrutura para que essa realidade ela possa ser concretizada, né? Um exemplo é o artigo 334 do CPC, que prevê a possibilidade de conciliação e mediação por meio eletrônico. Mas essa possibilidade ela tem sido efetivamente implementada nos tribunais? Veja, o 334 é um choque de realidade, né? Primeiro, assim, antes do eletrônico ele já é um problema, né? A gente sabe aí, em todos os estados, não são vários locais não têm ainda a audiência de mediação e conciliação realizada pela ausência de mediador e conciliador, né? Ou seja, não existem pessoas que possam realizar a audiência do 334 e o processo, então, inicia com a citação para apresentação de contestação. Assim, na nossa realidade aqui em Santa Catarina, a regra geral pelo menos nos processos em que eu tenho atuado, eu falo, obviamente o meu local de fala sempre vai ser a partir da minha experiência, via de regra não se realiza audiência do 334. Eu acho que eu participei de 3 audiências até hoje do 334, desde que o código entrou em vigor, então são poucas audiências considerado, né, o contexto total. Só que, além disso, aí agora a gente coloca um outro obstáculo, né, que é a possibilidade dela, quer dizer, a impossibilidade dela se realizar fisicamente e a necessidade dela se realizar eletronicamente. Então, agora, com esse novo obstáculo, a gente tem 2 obstáculos a serem superados. Primeiro, o obstáculo primário, que é ter, eventualmente, um mediador e conciliador, e claro que aí a questão eletrônica até pode ajudar nisso, porque ao invés, mesmo como ali se trabalhou naquela questão, ou se discutiu na questão do juiz de garantia, criar um juiz que eventualmente fosse responsável por uma determinada, por uma ou mais comarcas, ou seja, num território mais amplo, quem sabe com essa ampliação do processo eletrônico, a gente possa pensar até em centros de mediação ou conciliação que possam ser responsáveis por uma ou mais comarcas e aí assim permitir que a gente tenha mais acesso a esses centros de mediação e conciliação, né? Que isso não seja simplesmente um problema territorial, que possa ser ampliado a partir da tecnologia. Mas a gente vai ter o problema de segunda ordem, né? É como as partes vão participar dessa audiência de mediação e conciliação. Elas vão participar individualmente, cada uma através do seu celular, ou elas vão nos escritórios dos advogados respectivos, para que, então, os advogados façam essa intermediação, né? Onde a gente teria, por assim dizer, 3 acessos, né? O acesso do mediador ou conciliador, o acesso do advogado autor, o acesso do advogado do réu, e a gente faria, então, essa união dessas pessoas. Mas mesmo isso não é simples, porque isso é um pouco engraçado. E se o advogado ou aquela parte está em grupo de risco? Se eu tenho um advogado lá que tem acima de 60 anos, né, que é considerado legalmente idoso, ou às vezes um cardiopata, alguém que está naquele grupo de risco que não pode ter essa reunião. Então a gente já não poderia fazer isso simultaneamente, o que a gente já faria de um cálculo simplista, pensando que a gente só tem um autor, um réu e um advogado de cada parte, a gente teria que gerenciar então esses 5 acessos simultâneos, né? O que eu digo, em realidades mais formalizadas, em realidades em que as pessoas já trabalham com isso no dia a dia, isso é muito mais simples, né? Mas para pessoas que não têm essa realidade digital influenciando ainda a vida, isso vai tornar muito difícil a realização dessas audiências de mediação e conciliação, como todos os atos processuais que dependam, como eu falei, de pessoas, né? Sempre que a gente depender efetivamente do contato dessas pessoas, da prática desse ato processual com essas pessoas, a gente vai ter dificuldades dessas ordens, né? Verdade. E para melhorar, né, essa situação, a gente ainda teve recentemente a Lei 13.994, de 24 de abril de 2020, que trouxe a possibilidade de conciliação não presencial também para o caso dos juizados especiais, né? Uhum. Para começar, havia necessidade de uma norma específica para os juizados especiais? Olha, no Brasil tem muitas normas que não são necessárias, propriamente dita, né? Se a gente for pensar propriamente nisso, né? Porque
o CPC já permitiria isso a partir de uma leitura mais ampla dele, né? Só que como a gente tem, às vezes, uma disfunção interpretativa, né, de que os juizados especiais é um campo próprio, não se aplica o CPC e etc., eu não vejo com maus olhos a inserção desse dispositivo. O que a gente sempre vê com maus olhos, e o Delore falou disso na primeira parte, é como a gente vai interpretar esse dispositivo, né? Veja, a grande pedra de toque dos juizados especiais, a Lei 9.099, é facilitar o acesso à justiça. Se o meio eletrônico vai ser utilizado como uma forma de facilitação do acesso à justiça, ótimo. Estamos tendo aí uma nova ampliação desse acesso, uma possibilidade dos juizados funcionarem, mesmo em tempo da pandemia, permitindo que aquelas demandas de menor relevância efetivamente alcancem um final. Agora, se eventualmente a gente começar a criar interpretações sobre isso, que a gente diminua, porque o acesso à justiça, obviamente, não tem a ver só com a participação do autor, mas também com a possibilidade do réu participar do processo e se defender efetivamente. Se a gente utilizar esse dispositivo como uma forma de a gente gerar revelias ou, eventualmente, não aceitar aquelas impossibilidades técnicas e julgar imediatamente os processos, a gente vai ter um problema de outra ordem aí dentro, né? Mas aí, é claro, esse é um problema que é insolúvel, porque não é que ele seja insolúvel, né? Ele é um problema que decorre de uma má interpretação desse dispositivo. Aí o problema está na pessoa e não propriamente na disposição legal em si. A disposição legal, se olhada no aspecto do que ela visa alcançar, que é ampliar o acesso e permitir a realização desses atos processuais de maneira digital, ampliando os juizados, ampliando a possibilidade desse processo transcorrer mais rapidamente, está ótimo, né? Agora, se for vista de outra maneira, aí a gente, infelizmente, vai ter uma péssima alteração, não por ideia de quem fez, né, mas propriamente na sua aplicação prática, o que, infelizmente, às vezes, alguns dispositivos legais que boas ideias os animaram, na prática, efetivamente, infelizmente, não tiveram essa aplicação de como ele foi pensado, né? A gente tem sentido nesse momento, né, a dificuldade que é realmente de operacionalizar a modernidade, né, operacionalizar toda essa informatização. Apesar da gente ter um arcabouço legislativo que permita, né, a gente já vem falando aí em todas as perguntas que realmente tem sido difícil concretizar. Mas em termos assim de futuro, né, do que a gente vê e principalmente sentindo a pandemia, a necessidade dessa informatização, o professor acredita que a gente consegue falar no Brasil de um processo 100% digital? Acho que é um pouco difícil ainda, porque isso depende de duas coisas. Primeiro, o judiciário absorver, né, vamos dizer assim, e expandir a questão da informatização. Ou seja, a gente acabar com a diferença entre processo físico e processo eletrônico. Serem só processos eletrônicos. Falta bastante ainda para isso. Falei na realidade do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul, eu acho que boa parte dos processos não tramitam eletronicamente. Então, a gente primeiro teria que ter uma transposição total para isso. Depois, obviamente, o ideal é que a gente tivesse um sistema judicial único, né? Que observasse a mesma plataforma de informatização de processo. Hoje a gente tem EPROC, tem ESAG e deve ter algum outro que eu eventualmente esteja me esquecendo. Independentemente, né, de qual deles é o melhor, de qual deles é o mais importante, o ideal é que todos eles conversassem e tivessem, por assim dizer, uma mesma cara, uma mesma forma de que a gente pudesse se comunicar e lidar com eles, que não tivesse problema de transposição de plataforma, né? Ou seja, não é que um usa OS e outro usa Windows, né? Que todos utilizassem a mesma interface de comunicação com os utentes que somos todos nós, né? O outro problema para que a gente tenha propriamente uma informatização total desses processos é que isso seja alcançado, então, pelas partes, né? Ou seja, que a gente tenha uma difusão da tecnologia em que as partes possam realizar os atos processuais, que elas têm que participar também eletronicamente. Porque sempre quando a gente pensa no processo, a gente acaba pensando a partir do nosso ponto de vista, né? O juiz, não, mas veja, eu posso despachar, sentenciar e decidir, fazer sessão de julgamento todas eletronicamente. Eu, como advogado, eu posso fazer tudo eletronicamente. Petição, participar de sustentação oral, participar de audiência, tudo eletronicamente é até melhor. Mas veja, e aquela parte que tem que participar do ato processual? E aquela testemunha que tem que participar do ato processual? E aquela perícia que tem que ser realizada utilizando, então, esses atos processuais? Até a resolução do CNJ, uma das que foram citadas pelo Delore, que é a 317, que tentou trabalhar com a questão da perícia digital, ela tenta um pouco fazer essa transposição, né? Ela vai permitir, então, a realização de perícias
essas perícias, principalmente de previdenciárias, de incapacidade previdenciária, de maneira digital. Desde que, obviamente, o médico ateste que, com os laudos que a parte está apresentando e mais o contato imediato virtualmente que ele está realizando, isso é suficiente para que ele possa dar um laudo pericial atestando a incapacidade. Naquelas situações em que isso não puder ocorrer, a gente vai ter que ter uma perícia nos moldes anteriores, ou seja, claro, nesse momento não vai se realizar, vai ser suspenso o processo pela impossibilidade de realização da perícia, só que num dado momento, quando a gente sair desse lockdown, ou sair dessa situação de pandemia, o perito vai ter que fazer um contato com a parte, fazer o exame da parte e depois transformar essa atividade material física numa atividade digital, porque por mais que a gente tenha ampliação do processo eletrônico, algumas coisas ainda vão depender de contatos entre pessoas, ou seja, desse contato direto de uma parte com a outra. Claro, essa resolução do CNJ, eu acho até que eles trabalharam de uma maneira inteligente essa dinâmica. Eu não sei, assim, até porque não advogo previdenciário, mas o quanto de perícia a gente vai ter como possível de ser realizada simplesmente com base nos laudos médicos apresentados e nesse contato mediatizado via celular ou via alguma videoconferência, mas ela é uma solução inteligente para, pelo menos, né, por assim dizer, destravar esses processos que demandam essas análises. E a própria resolução, e aí fazendo coro ao artigo 196, ela estabelece que a necessidade dos tribunais criarem uma sala de perícia para poder se realizar essa, que ele chama de teleperícia, né? Que exatamente é isso, né? Ou seja, os tribunais têm que entender que nem todos, não é que, se a gente pensar, mas o Mar tem mais celular do que habitantes, né, no Brasil, porque temos muitos celulares aqui. Isso é uma parte do problema, não é só ter um celular, não é só ter uma via de acesso, é ter uma via de acesso que permita isso, né? Que permita participar desse ato processual de maneira eficaz, ou seja, que tenha uma internet que seja boa, que tenha uma câmera que seja boa. A gente já pagando a internet já tem dificuldades de acesso e etc. por conta das nossas flutuações de sistema, imagina, né? Isso na realidade de todos os rincões do Brasil. Né? Então a gente tem que ter bastante cuidado, assim, é possível? É possível. A tecnologia já comporta isso? Imagino que sim, não vejo problemas sobre isso, mas nós temos problemas estruturais que impedem isso ainda, né? Professor, brigadíssima. É que a gente já está chegando aí perfeito. 55 minutos da live. É muito bom falar com você, muito bom falar com o professor Delori, mas como a gente está chegando no limite, para evitar que a gente seja cortado no finalzinho, as últimas palavras aí para se despedir do pessoal e em relação ao que a gente espera aí nesses próximos meses, né? Bom, primeiro eu queria agradecer novamente o convite, né? É um prazer estar na nossa casa, que é o GEM, falando sobre um tema processual, que obviamente é um daqueles temas que foi afetos lá nos nossos comentários, né? Queria agradecer bastante a oportunidade, agradecer bastante também a participação do professor Delori, que me antecedeu, e infelizmente por problemas técnicos, a gente não tem como fazer uma live envolvendo os três, e sempre que precisar, a gente está à disposição para discutir esses temas processuais. Aos que nos acompanharam, a única coisa que eu posso desejar para todos, né, é que todos passem bem nesse período, né, um período que obviamente demanda algum tipo de reflexão própria, né, sobre a nossa vida, né, sobre o futuro, né, e sobre como a gente vai querer levar essa vida daqui para frente. Né, mas principalmente, fiquem todos bem, tomem os cuidados para que todos possamos passar juntos essa pandemia e pensar um processo melhor que virá certamente após isso. Obrigadíssima, professor. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Olá, professor. Olá. Mais uma vez aqui só para a gente encerrar. Professor, agradecer a sua presença, perguntar se tem mais alguma coisa para conversar com o pessoal. Não, acho que é isso mesmo. Né? E, então, reiterando as palavras do professor Omar, saúde a todos que estão nos assistindo. Sigam a gente nas redes sociais, estamos sempre acompanhando o processo civil, as novas resoluções. As resoluções não acabaram com a 318, vem mais coisa por aí. Então a gente sempre está acompanhando isso, postando isso, desenvolvendo isso com vocês, com mais produtos aqui dentro do Grupo GEM. Daniele, muito obrigado pela sua gentileza do mediar, mediação firme, segura, apesar da gente querer fugir dos temas, você puxa a gente de volta aí. Sempre é importante esse tipo de coisa, não é verdade? Obrigadíssima, professor. Então, vamos nos despedindo aí para a gente não ser cortado. Tchau, tchau, gente. Um abraço, até uma próxima. Até mais, tchau, tchau.